capítulo 9, versículo 12. Zacarias 9, 12. Zacarias capítulo 9, verso 12. Todos estão me ouvindo bem? Augusto, dá para ouvir aí, irmão? Raimuda, dá para ouvir, querido? Glória a Deus. Zacarias capítulo 9, verso 12. Eu queria, nesse instante, você que pode ficar em pé, a não ser que seja por um motivo de saúde, eu queria te convidar a ficar em pé, por favor. A não ser que seja por motivo de saúde, fique em pé, por favor. Zacarias capítulo 9, verso 12. Eu agradeço desde já a sua colaboração e a sua compreensão. Zacarias 9,12 diz assim: voltem, sim, para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também vos anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Diga comigo, eu, em nome de Jesus, quero alcançar o coração de Deus a ponto de receber a condição de voltar para a fortaleza e com isto ser restituído em dobro de tudo aquilo que eu perdi. Em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, segundo a declaração de teus filhos e filhas, conforme o que está escrito na tua palavra, nós invocamos o teu nome. A tua palavra nos fala: invocareis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. A tua palavra nos fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas. A tua palavra nos fala: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consola. Por isso, nesta noite, como está escrito, os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não há de passar. Como está escrito na tua palavra, o que é ligado na terra é ligado nos céus, e nós queremos agora, Pai, com base na tua palavra, chamando a existência do cumprimento da tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem e cumpre o teu desígnio, que é nos convencer, é nos alertar, é nos ensinar todas as coisas acerca do pecado, acerca do juízo, acerca da volta do teu Filho Jesus. Por isso, Espírito Santo, nos toma agora cativo a ti, repreendendo, anulando e cancelando toda intrusão demoníaca que porventura nos seguiu até este lugar. Nós declaramos agora que o sangue de Jesus, o nome de Jesus, está sendo derramado sobre nossas vidas, sobre todo este ambiente, e não há praga, não há gafanhoto, não há pulgão, não há feitiço nem feitiçaria que nos alcance agora, porque nós estamos debaixo do sangue e do nome de Jesus. E agora, em nome de Jesus, nos curvamos, Deus, ao teu senhorio, e que nos ensine, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Se você pode dizer amém, diga amém. Eu recebo esta palavra profética sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a minha casa, sobre tudo que o Senhor tem me dado condições
de alcançar, sabendo eu que tudo pertence a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Alguém aqui entrou sentindo alguma dor e depois dessa oração sentiu a dor parar? Alguém estava se sentindo mal e depois dessa oração está se sentindo bem? Esse é o testemunho. Alguém estava nessa situação? Se você estava, levante a mão e diga: eu estava. Alguém estava nessa situação? Levante a mão. Levanta aí, irmão, faz favor. Giovana, levanta aí, querido. Levanta aí, meu amor. Levanta aí, meu amor. Isso, levante. Ali, ó. Giovana, vamos render palma para Jesus. A Bíblia diz que toda honra, toda glória, pode ser dada, todo louvor pertence a Jesus. Às vezes, pelas circunstâncias que nós enfrentamos na vida, às vezes pelos problemas que tentam nos atrapalhar, às vezes pelas tristezas, de uma forma ou de outra, alcançaram o mais profundo do nosso coração, gerando com isso dúvida, fazendo com que o nosso coração às vezes fique endurecido, os nossos olhos ficam como se fossem tapados, e nós não conseguimos ver, nem perceber que, independente das circunstâncias, dos problemas, sejam eles familiares, a resposta sempre vai vir do Senhor. Não é o homem, não é a mulher, mas sempre virá do Senhor. Eu posso ouvir amém? Toda vez que você disser amém, Jesus vai te encher mais ainda. Então, amados irmãos, muitas das vezes, como servos de Deus, como aqueles que clamam pelo sangue de Jesus, diante de situações que nós vemos aí fora, ou às vezes nós encaramos e enfrentamos no âmbito da nossa casa ou dos nossos relacionamentos, não que nós quiséssemos ser assim, mas nós ficamos pessoas ou nos tornamos pessoas, mesmo que seja em alguns momentos, outros se tornam como se fosse algo corriqueiro na sua vida. Nós não conseguimos ver, como o Salmo 122 diz: eleve meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí sabe o que acontece? Por falta de muitas, ou por demasia de muitas vozes, nós começamos a não acreditar que Jesus é a solução para tudo. E aí nós nos levantamos para querer resolver todas as coisas, conforme a Bíblia diz. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, quem é nós? A Bíblia não diz que são todos, a Bíblia diz nós, a Bíblia diz aqueles que mesmo às vezes se arrastando, ou às vezes sendo arrastados, ou às vezes chorando, conforme a Bíblia diz, se tornam pessoas mesmo marcadas, mesmo provadas,
deixe de amar. Não é que Ele concorde com o meu erro, com o seu erro, com a nossa mazela. Não, sabe por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz que quando Deus estava formando todas as coisas, Ele colocou o melhor dele no homem, diga aleluia. Ele colocou o melhor dele. A Bíblia diz que Deus soprou sobre a narina do homem o seu fôlego. Deus se colocou no homem. E Ele acredita em você. Pode ser que você não acredite em você. Pode ser que você não ache que você vai vencer, que você vai conseguir, que você vai alcançar, seja o que for. Pode ser que você duvide de si próprio, mas Deus não duvida de você. Não é com isso que Ele quer que você fique a erro, descontrolado, descontrolada, às vezes revoltado, revoltada por situações. Olha, entenda uma coisa: sempre antes de um grande efetuar de Deus, sempre antes de um grande mover da glória de Deus, sempre antes de algo que Deus vai fazer de sobrenatural em alguém ou em algum lugar, o diabo se levanta. Sabe por quê? Porque o diabo, irmãos, ele era um serafim, conforme o livro de Ezequiel diz. Ele sabia, ele sabe qual é a linguagem do céu. E aí o diabo, ele se levanta e ele sugestiona. Ele sugestiona: saia, largue, não acredite, não faça isso, não faça assado, não seja fiel, você vai passar dificuldade, não cumpra, Deus vai entender. Olha, não é que Deus não nos entenda, mas Deus, Ele trabalha através de algo chamado obediência. Se eu sou obediente naquilo que Deus disse que eu tenho que fazer, eu tenho acesso ao Pai. Eu posso ouvir amém? Amém. E Zacarias diz assim, ele nos fala: voltem já para a fortaleza. Ele está dizendo: olha, volta para a fortaleza. Eu fui criado na época de filme de faroeste, Daniel Boone, onde sempre, quando o mocinho estava cavalgando com a sua família, ou andando com uma carroça, apareciam os índios Apache, os Comanche. E quando o mocinho não conseguia dar cabo, vencer, porque era a maioria, aí eles corriam em direção ao forte. Porque lá no forte tinha proteção, lá no forte tinha alimentação, lá no forte tinha cuidado, tinha médicos. A Bíblia está dizendo, Zacarias dizendo para mim e para você: ei, entenda uma coisa, para agora, filho, para agora, filha. Não adianta você lutar com as suas próprias forças. Zacarias está dizendo: olha, para agora e corre e vai para a fortaleza. A fortaleza é Deus, irmãos. A fortaleza quer dizer: eu preciso, independente de como eu esteja, independente de qual é o meu sofrimento, independente de qual o tamanho da minha dor, eu tenho que correr para a fortaleza, porque na fortaleza eu vou encontrar paz. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele não está dizendo para mim e para você: resolva seu problema, deixe de fazer isso, não faça mais aquilo. Ele não está dizendo que você deve
primeiro se consertar ou se acertar. Ele está dizendo: venha, venha, venha para mim. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Nós somos reflexo da nossa família. Nós somos um reflexo das dores ou problemas ou situações não externas, mas internas. A sua dor, a sua dificuldade, seja ela de se relacionar, seja ela de acreditar no outro, seja ela de depender de alguém, elas não foram geradas fora, elas foram geradas no âmbito da sua família. Às vezes por um relacionamento de seu pai e de sua mãe não bom. Às vezes você conviveu em relacionamentos de briga, de guerras, de separações, às vezes de insubmissões. Às vezes você, irmão, irmã, você pode ser ou querer ser ou se mostrar ser um homem áspero, ou um homem frouxo, ou um homem muito manso. Resultado porque seu pai era assim, às vezes porque sua mãe era assim, às vezes porque você via seu pai se levantar em casa, às vezes porque você via sua mãe ter a voz mais altiva, e você, é porque você escolheu? Não, você foi formado assim, você foi formada dessa forma. Ainda que você, ou eu, ou nós tenhamos tido a vontade de dizer: eu não vou ser desta forma, eu não vou agir desta forma, eu não vou fazer desta maneira. Mesmo assim, você traz toda essa bagagem, boa ou ruim, para a sua vida atual. E aí o que acontece conosco? Um dia, ou chorando, ou rindo, ou sóbrio ou não, nós tomamos a decisão de aceitar a Jesus. Aí nós somos comprados, nós somos libertos e perdoados pelos nossos pecados através da cruz de Cristo, nosso Senhor. Aí nos tornamos cristãos, mas a natureza velha está aí, o homem velho está aí, que vai ser mostrado, vai ser demonstrado, não é na hora que tudo estiver bem, é na hora da provação, é na hora do aperto. Quando é que a cana libera o suco dela? Quando é que a cana libera a garapa? É quando ela é o quê? Pressada. É quando ela é colocada no moinho. Aí ela faz o quê? Ela é dura, mas ela não aguenta. O moinho não aguenta o apertar. Aí ela libera o suco. Assim sou eu e você, somos nós. Mas sabe por que nós continuamos sendo a mesma pessoa? Sabe por que nós, às vezes, mesmo servindo a Jesus, mesmo dentro da igreja, ou às vezes fora da igreja, ou às vezes sem igreja também, nós continuamos sendo a mesma pessoa? Porque nós não morremos. Aí Paulo diz lá: o homem velho, ele não está morto, ele está sufocado. E aí você não pode estourar mais com seu pai, não pode mais estourar com a sua mãe, às vezes porque seu pai já morreu, sua mãe já morreu, ou você não tem a coragem de dizer as verdades que você encontra e não aceitava neles ou nela. Aí você vai estourar, sabe aonde? Dentro de casa, é com o marido, é com a esposa, é com os filhos. E aí, se em casa não tem condição de estourar
com todos eles, porque a melhor resposta não é responder, a melhor resposta é ficar no silêncio. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai estourar num lugar que mais você se acha bem. Onde é? Na igreja. É na igreja que você vai mostrar quem você é. É na igreja. E aí, pastor, o que a gente tem que fazer? Voltar para Fortaleza. Zacarias diz assim: Romero, voltem para Fortaleza. Voltem para Fortaleza. Zacarias começa a dizer: olha, sabe por que vocês têm que voltar para Fortaleza? Quem tem que voltar para Fortaleza? Aqueles que são prisioneiros. Irmãos, prisioneiro tem direito a alguma coisa? Prisioneiro anda na liberdade? Prisioneiro anda com livre-arbítrio? Não. Zacarias está dizendo: ó, vocês que são prisioneiros da fortaleza, voltem para a fortaleza, voltem sem murmurar, voltem sem questionar, voltem sem dizer que isso ou aquilo. Deus está dizendo: é hora de voltar para a fortaleza, é hora de voltar para o convívio com Deus. Sabe por que muitas vezes, irmãos, o operar de Deus não acontece na nossa vida como deveria acontecer? Não é porque Deus não queira, é porque nós não somos pessoas agradecidas. Às vezes nós tratamos Deus como se fosse um fast food, sabe? É como se a gente fosse lá no McDonald's, como se nós fôssemos numa lanchonete ou num shopping. Eu estou pagando, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que lá você recebe segundo a vontade de alguém. Aí às vezes você quer chá, às vezes o hambúrguer não está assado conforme você queria, às vezes não está com o sabor que você deseja, mas lá na Fortaleza não falta sabor, lá na Fortaleza não falta garra, lá na Fortaleza não falta nada. Sabe por quê? Porque o prisioneiro, quando ele volta para a Fortaleza, ele volta para agradecer, ele não volta para exigir, ele volta para pedir, ele não volta para dizer que é dele, ele não volta para resmungar, ele volta para dizer: sou prisioneiro. Quem deve voltar? Quem se acha, quem se vê, quem se considera preso em Cristo, aliançado em Cristo, vivendo com Cristo. Isaías 64, 4 e 5 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ei, entenda uma coisa: mesmo que nós tenhamos garra, vontade, desejo, expertises de trabalhar, de arregaçar manga, trabalhar e trabalhar, ei, você não cresce, você não prospera, você não é curado, não é por causa da sua força, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa desenvoltura. Ei, você que estuda, sabe, você consegue assimilar as coisas, não é porque você decora, não é porque você passa horas e horas e horas ali, não, também não. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada por meu pão com dores, porque Deus supre aos seus amados enquanto dormem. Ei, não é a sua hora extra, não é aquele cliente que você espera, ou que às vezes você o trata com carinho, com afeto, porque você sabe que dele ou dela, ou deles ou delas,
vai sair aquilo que você quer para pagar as suas contas, que é do dinheiro. Não é deles que vem a bênção. Não é deles. O livro de João está escrito: aquele que anda no Espírito vive como o Espírito quer. Ele é conduzido para onde o Espírito manda. Assim somos nós, irmãos. Porque se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não der o seu ok, se o Senhor não carimbar com o sangue de Jesus, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nada vai dar certo como Ele quer. Pode ser que dê certo como você quer, como às vezes nós queremos. Mas a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo todo, ganhar todas as coisas, ter acesso àquilo que ele quer, ao dinheiro, às oportunidades, aos negócios, e perder a sua alma. Esta palavra serve para mim, serve para vocês. Deus não quer ver nós, nem a mim nem você, triste, choroso. Mas a Bíblia diz que sem luta não há vitória. Mas não adianta lutar só. É por isso que às vezes nós saímos com marcas, pastora, que o Senhor não quer que nós saímos. Às vezes nós temos sofrimentos que nós passamos, não porque Deus quer que nós sofremos, sabe por quê? Até Ele mesmo diz que através da cruz de Cristo, Ele levou todas as nossas doenças e enfermidades. E porque as coisas acontecem. Porque as coisas acontecem, porque às vezes nós somos feridos. Por que será? É a circunstância do mundo. É a situação do mundo. Mas a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o diabo prova, o diabo tenta, o diabo atrapalha, o diabo se opõe, mas a Bíblia diz que o diabo não quer, irmãos. Sabe não dizer? A Bíblia diz que o diabo não toca. O diabo não toca. E porque às vezes nós somos tocados, é porque Deus quer? Não. É porque Deus está usando essas situações para nos ensinar o caminho de volta. A Bíblia diz que Deus lança o seu anzol para nos pescar. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Ele nos ama de tal forma, de tal maneira, que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo para mim e para você: deixe de ser como você quer. Deixe de andar como você quer andar. Deixe de fazer o que você quer fazer. E volte. Volte para a fortaleza. Quem? Os que são prisioneiros. Às vezes nós queremos aceitar a Jesus e achamos que nós somos livres. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. A Bíblia não diz, não, a Bíblia diz: olha, aquele que quer me seguir, quem fala isso? Jesus. Aquele que quer me seguir, negue-se cada dia, tome a sua cruz,
Porque se Jesus, ele tomou a cruz dele, olha para cá por favor, não é hora de brincar não. Tomou a cruz de Cristo, quanto mais você. Quanto mais você. Sabe por quê? Porque todo demônio de deboche está repreendido pelo sangue de Jesus. Todo demônio que está se levantando para roubar a sua atenção, fazendo o que for, diga agora comigo, está repreendido pelo sangue de Jesus. Toda oposição que queira roubar a minha atenção para o céu, porque eu sou de Jesus. Pode render palma para o Senhor Jesus. Vamos ser mais forte para Jesus. A Bíblia diz no nome de Jesus: toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele, o Senhor dos Senhores. Mas se você, se nós não tivermos atentos, vigilantes, como a Bíblia diz, vigiai. Eu nunca devo deixar de orar, eu não posso deixar de vigiar, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é o que, irmãos? Fraca. Sabe o que é carne? Natureza. Sabe o que é carne? Pensamento. Sabe o que é carne? Atitude. Sabe o que é carne? Tomara que o culto acabe logo, que eu vou pegar aquela merenda, eu vou fazer isso, vou assistir aquele filme, eu vou agir dessa forma, vou dormir mais um pouco. Isso é carne. Isso é carne. Isso é carne, irmãos. Mas o Espírito não. A Bíblia diz que aquele que vive no Espírito, anda no Espírito, ele vive ali orando, ele vive ali vigiando. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar ser roubado de mim, da minha família, da minha esposa, do meu filho, do meu marido, seja de quem for, a graça de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus. E se você recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Pastor, isso pode acontecer, vai acontecer sempre, sabe aonde? Dentro da igreja, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: olha, o diabo, vosso adversário, ele vive bramando e rugindo para ver quem possa o quê? Para ver quem possa o quê? Ele pode lhe tragar. Ele pode me tragar. Ele pode tragar qualquer pessoa. Ele pode usar o irmão. Ele pode usar a irmã. Ele pode usar o pastor. Ele pode usar o líder. Ele pode usar a criança. Ele pode usar quem for. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele é oportunista. Mas nós que somos cheios da graça, nós que estamos como prisioneiros de Deus, nós vamos ser o que Hebreus 13, verso 8 diz. Olha o que Hebreus 8 diz. Jesus Cristo ontem e hoje, Ele é o mesmo. Ele não muda. Pode ser que o seu nível, meu nível, de classificar alguém seja de uma forma, mas Jesus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e é o mesmo. E sempre será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, pois o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiramos ou tiveram proveito de que com isso se preocupam. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Amados, sempre, Deus nos amou e continua nos amando, Mas eu tenho que entender que esse amor de Deus não é
Como é isso? Deus criou o mundo, primeiro dia fez isso, segundo dia fez aquilo, quarto dia fez isso, mais aquilo, não é isso? No sétimo dia, Deus foi e descansou. Aí Deus estava cansado de trabalhar muito, Deus descansou. Não é isso. Isso é um processo. Deus está dizendo, eu sou Deus de processo. Eu não adianto, eu não atraso, eu não quero o que está na frente, coloco no fundo, eu não coloco o que está no fundo, coloco na frente, eu não quero o que está no meio, coloco para adiantar. Deus não é assim, existe um processo. Existe um processo. Mas o ser humano, ele é imediatista. O ser humano, ele gosta sempre das coisas rápidas. O ser humano não gosta de esperar. O ser humano não gosta de depender daquele que tem autoridade sobre ele. O ser humano não gosta. Fruto das feridas da nossa criação. Mas como é que nós podemos conhecer o coração de Deus? A Bíblia está recheada de personagens que eram homens e mulheres como todos nós. E esses homens, essas mulheres, alcançaram conhecer o coração de Deus. A Bíblia diz e mostra que Abraão, mesmo muitas das vezes duvidoso, mesmo muitas das vezes dizendo uma suposta mentira, que Sarai não era esposa dele quando era esposa, a Bíblia diz que ele era um homem que era o que de Deus? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Nós temos lá Davi, mesmo cometendo o processo de matar Urias, não é isso? Mesmo assim, mesmo sendo crucificado pelo seu erro, pelo seu pecado, pelas suas transgressões, a Bíblia diz que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Mesmo Raabe, prostituta, me permite o termo da palavra fúria, a palavra sem graça, mesmo Raabe sendo quenga, sendo meretriz, dama da noite, fruta de prazer dos homens, mesmo assim